Questão de número 43, vamos efetuar a sua correção. Uma sociedade empresária tem uma política ambiental extensamente conhecida, na qual realiza a limpeza de toda a contaminação que venha a causar. Sabe-se que essa sociedade empresária apresenta boa reputação quanto ao cumprimento dessa política. Não há nenhuma legislação ambiental na jurisdição que determine responsabilidade em caso de danos ambientais. Durante uma atividade naval desenvolvida pela sociedade empresária, uma embarcação foi danificada e derramou uma quantidade substancial de óleo no mar. A sociedade empresária concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. No momento, a sociedade empresária não consegue programar a data exata em que serão desembolsados os custos mencionados, mas consegue estimá-los com confiabilidade, considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC-TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a alternativa que indica a atitude correta que a sociedade empresária deve tomar em relação ao registro contábil do dano ambiental por ela causado. Quando fazemos uma rápida análise das 4 alternativas, a primeira diz que ela deve reconhecer um passivo contingente. A segunda diz que também ela deve reconhecer um passivo contingente. A C diz que ela deve reconhecer uma provisão. E a D diz que ela não deve reconhecer uma provisão. Então, através dessa análise rápida, ela fala acerca de passivo contingente, que nas 2 primeiras opções a empresa deve reconhecer. Na terceira fala que ela deve reconhecer uma provisão. E na quarta e última ela diz que não deve reconhecer uma provisão. Então, vamos trazer a definição da NBC-TG acerca de provisão e acerca de passivo contingente. Provisão é um passivo, uma obrigação de prazo ou de valor incerto. Já o passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Sabendo as definições, vamos analisar agora cada afirmação. A diz o seguinte: a sociedade empresária deve reconhecer um passivo contingente uma vez que existe uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não pode ser reconhecida porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade e não existe uma obrigação legal ou contratual formalizada. Essa não é a atitude correta, porque diz que o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Porém, você vê aqui que no enunciado diz, no momento, a sociedade empresária não consegue programar a data exata em que serão desembolsados os custos mencionados, mas consegue estimá-los com confiabilidade. Portanto, ela consegue sim estimá-los com confiabilidade. Então, a alternativa A não seria a atitude correta a ser tomada. A letra B diz o seguinte: a sociedade empresária deve reconhecer um passivo contingente, uma vez que existe uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não pode ser reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação. Mas, diferentemente do que diz o enunciado,
Porque é sim provável que vai haver uma saída de recursos, porque a própria sociedade empresária já se manifestou dizendo: a sociedade empresária concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento. Então, é provável sim que há uma saída de recursos. Então, a alternativa B também não é uma atitude correta a ser tomada. Vamos para a alternativa C. A sociedade empresária deve reconhecer uma provisão, pois sua reputação cria para ela uma obrigação não formalizada quanto ao cumprimento de sua política. Realmente, ela tem uma reputação aí bastante conhecida, e como aí não há nenhuma legislação, que monitore esses danos ambientais, ela vai criar uma obrigação não formalizada, tá? Porque ela está cumprindo a política dela, ela segue uma política, como diz aqui no enunciado, que ela segue uma política ambiental extensamente conhecida, na qual ela realiza a limpeza de toda a contaminação que ela cause. Então, galera, por que ela deve reconhecer uma provisão também? Porque é uma obrigação que ela tem, tá? Uma obrigação não formalizada, porque não é por lei. E essa obrigação, ela tem um prazo ou valor incerto. No caso da sociedade, ela não consegue programar a data exata em que serão desembolsados. Ou seja, concorda que tem um prazo incerto de pagamento? Então, galera, a atitude correta é a letra C. E a D diz para ela não reconhecer uma provisão em função de não existir nenhuma obrigação formalizada em contratos ou leis de acordo escrito. Mas como o exercício sempre diz que, pela política dela, ela faz mesmo não tendo uma lei que esteja monitorando aquilo, a resposta e a atitude mais correta é a letra C. Um forte abraço, galera. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas páginas e vamos estudar para o CRC pela contabilidade com o Mário Júnior. Um forte abraço do professor.